cuida tem futuro pra sonhar. Quem cuida tem família pra abraçar. Quem cuida tem muito mais pra viver e ser feliz. Quem cuida tem Seguros Unimed. Vida, responsabilidade civil e previdência privada para você cuidar do que mais importa. Saiba mais em segurosunimed.com.br. Seguros Unimed. Cuidar para transformar. Viver é ter liberdade para sonhar, né? Liberdade para explorar o mundo, fazer aquela viagem inesquecível. Viver é ter liberdade para investir. Liberdade para começar, recomeçar, empreender. Tirar aquela ideia do papel. Investir em nós mesmos. Para tudo isso, conte com o Safra Consignado. Aproveite que esse é um bom momento para você, aposentado, contratar crédito. O Safra Consignado tem as melhores condições de parcelamento com as melhores taxas do mercado. A formalização é 100% digital. Você faz tudo sem sair de casa. Busque por Safra Consignado. Acesse o nosso site agora mesmo e faça uma simulação de crédito para aposentados e pensionistas do INSS. Safra Consignado. Porque realizações não se aposentam. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasai 50 a mais. Descubra sua versão 5.0. O que é importante para você quando o assunto é saúde? Conforto, carinho e atenção, isso é Traz. Acesso ao melhor da medicina com uma equipe diferenciada e alta tecnologia. Isso é Traz. Confiança e credibilidade nos serviços que você pode escolher. Isso é Traz. Rapidez e comodidade para cuidar de você. Isso é Traz. Transmontano Saúde. Planos para você, sua família e sua empresa. A incontinência urinária não precisa atrapalhar seu sono. Conheça a nova linha Tena Noturna, desenvolvida para posição deitada, garantindo uma noite tranquila. Tena Noturna, máxima proteção e segurança para toda noite. Fortefit Pro conecta você com a sua longevidade ativa, para que você mantenha o seu corpo e a sua mente bem por mais tempo, movimentando seu estilo de vida com tudo que você mais gosta. Com whey protein, colágeno, cálcio e vitamina D, nutrientes que contribuem para manter seus músculos, articulações e ossos mais saudáveis, para chegarmos juntos até onde você quiser. Experimente o novo Fortefit Pro, conectados por uma longevidade ativa. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasai 50 a mais. Descubra sua versão 5.0. Olá, eu sou Patrícia Galante de Sá, coordenadora da Formação Executiva para o Mercado da Longevidade, o novo curso da FGV. Até 2040, 50% da força de trabalho no Brasil vai ter mais de 50 anos. Faltava uma formação para gestores aprenderem a lidar com os desafios dentro das organizações, na área de RH, de comunicação, de marketing, até gestores públicos. Então, como vocês veem, uma trilha bem completa. Esperamos você lá.
Eu não sou mais 60 a mais, 80 a mais. Eu sou 90 a mais. Nessa época de isolamento, a gente acaba enjoando da comida da gente. E o aplicativo, no instantinho, resolve o caso. Porque eu estou sempre atualizada. É curiosidade. O medo é inerente das pessoas que não acompanham todas essas mudanças. Eu não tenho nenhum medo de aplicativo. É o mesmo sistema, o mesmo algoritmo que tem para todo mundo. Então é fácil, é só acompanhar. iFood. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Itaçai 50 a mais. Descubra sua versão 5.0. A tecnologia avançou muito na área das próteses. As pessoas que usavam dentadura hoje usam implantes de carga imediata. De uma forma bem simples, é uma dentadura que é parafusada em implantes. Então a pessoa não tem problema de soltar aquilo, ela não precisa tirar, ela pode comer, sorrir, beijar com total segurança. A alimentação dessa pessoa, a saúde dessa pessoa fica muito melhor porque ela não tem aquele sapato que você tira e põe. Você tem uma coisa fixada. É sensacional os implantes de carga imediata. Aqui na nossa clínica nós fazemos uns 10, 15 casos por mês. E eu nunca vi um cliente insatisfeito. Eu só vejo gente muito feliz depois de ter feito os implantes. Uma dúvida que a gente responde constantemente é: como eu sou mais velho, eu posso usar aparelho ortodôntico? Claro que você pode e deve usar aparelho ortodôntico. O aparelho ortodôntico ele melhora muito a mastigação, o sorriso e especialmente o periodonto, a parte gengival. Ele vai melhorar as condições da sua saúde bucal de uma maneira geral e toda pessoa com idade pode sim usar aparelho ortodôntico, fixo ou móvel. E ainda existe aquela técnica dos aparelhos transparentes tipo Invisalign, que são excelentes para todo mundo. Aqui na nossa experiência clínica, anos atrás, a gente só tinha adolescentes e hoje nós temos só pessoas mais velhas usando o aparelho. Umas tratando pela primeira vez, porque agora tem condição financeira, e outras tratando já recidivas, já usou o aparelho e está retratando o caso. Cari colleghi, io tratterò del futuro del lavoro, che è molto legato al concetto di longevità. I nostri antenati vivevano 300.000 ore e ne dedicavano 150.000 al lavoro. Praticamente immolavano al lavoro la metà della loro vita. Noi invece viviamo 700.000 ore e lavoriamo 70.000 ore, cioè appena 1/10 della nostra esistenza. Ciò significa che il lavoro ha perso la sua centralità, che il tempo libero diventa sempre più importante per il nostro benessere e la nostra felicità e anche per l'organizzazione della nostra società. Buon lavoro. Longevidade é uma faca de dois gumes. Por um lado, pode ser um tempo maravilhoso se você conseguir envelhecer com independência e autonomia para poder viver uma longa e boa vida. Mas, se não for esse o caso, longevidade pode virar um desastre. Se você não tiver as condições de boa saúde física, mental, emocional e financeira, o tão esperado terceiro ato pode terminar sem propósito, sem satisfação e sem dignidade. Os avanços da medicina permitem que hoje se viva muito mais. Cabe a nós gerar uma visão de longevidade que queremos e nos prepararmos para fazer com que ela aconteça. Bora lá!
aproveitar esse futuro que o século XXI tem para nos dar de presente. Eu acho que longevidade é a gente cuidar bem da saúde física, mental e espiritual para envelhecer com dignidade. Olá, estamos de volta com a nossa maratona digital da Longevidade Expo mais Fórum. E o nosso foco agora é uma apresentação de uma extensa pesquisa sobre os longevos no Brasil, organizada pelo Sesc São Paulo, que traz novos enfoques sobre o perfil deste público. Para participar, a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio o Gabriel Alarcon, que é assistente da Gerência de Estudos e Programas Sociais do Sesc São Paulo. Seja bem-vindo, Gabriel, tudo bem? Bem, bom dia, Mafê, obrigado. Bom dia, fique à vontade. E a gente vai receber de forma online a Rosângela Barbalaco, que é também da Gerência de Estudos e Programas Sociais do Sesc São Paulo. Vamos ver se ela já aparece aqui com a gente. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? E também neste painel a gente vai contar com a participação ilustre da atriz e cantora Zezé Mota. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito especial. Zezé está com a gente? Sim, com certeza. Delícia receber você aqui. Mesmo distante, né? A gente sente já a presença dela. Tudo bem, Zezé? Tudo bem, querida. Com você então, Gabriel, painel. Obrigada. Obrigado, Mafê. Um bom dia, Rosângela, um bom dia, Zezé, uma honra tê-la conosco, um bom dia ao público, né, que está aqui conosco. Obrigada. Muito obrigado. Muito bem, eu sou o Gabriel, então vou apresentar com vocês esse bate-papo sobre essa pesquisa, a pesquisa Idosos no Brasil, Saúde, Lazer e Atuação na Longevidade. Essa pesquisa ela foi realizada pelo Sesc e pela Fundação Perseu Abramo. E eu aproveito para lembrar vocês que o Sesc é uma instituição pioneira no trabalho com as pessoas idosas desde 1963, contribuindo para uma reflexão, para uma prática sempre atualizada sobre o processo de envelhecimento. Atualmente, as nossas unidades no estado de São Paulo, elas têm muitas atividades dentro do programa Trabalho Social com Idosos, voltadas para pessoas acima dos 60 anos, mas também para os interessados na temática do envelhecimento. Hoje, claro, estamos realizando todas essas atividades de forma virtual. E convidamos a todos e todas para que vocês conheçam essas atividades por meio das redes sociais do Sesc São Paulo. Muito bem, a pesquisa Idosos no Brasil, que vamos papear hoje, ela teve 2 edições. A primeira foi em 2006 e a segunda agora em 2020, ano de lançamento e publicação dos dados. Ambas essas edições da pesquisa buscaram compreender melhor o processo de envelhecimento no Brasil a partir de dados, de ciência, de sociodemografia, investigando temáticas como o uso da internet, as práticas e fruição culturais, autoimagem, os direitos sociais da pessoa idosa, educação, saúde, trabalho, questão da violência, moradia, laços afetivos, um mergulho nos temas concernentes ao envelhecimento. E muito bem, vamos começar o nosso bate-papo. Eu queria primeiramente chamar aqui a Zezé para dar boas-vindas ao público, dar um oi e passar a sua opinião, Zezé, a sua leitura da importância de um evento como esse dedicado à longevidade, mas que tem muitos recortes, muitas interfaces com a arte e com a cultura. Então, um bom dia, Zezé, um bom dia para o público também. Está com você a palavra inicial. Eu acho muito importante, quando recebi o convite, cheguei até mesmo a elogiar e volto a parabenizar pela iniciativa, porque eu acho que é um debate necessário e é uma reflexão que vai fazer bem a muitas pessoas
principalmente os idosos, e é importante também que os jovens reflitam sobre isso, não é? Para lidar, alguns não lidam bem, né, com os mais velhos, assim, não tratam com o devido respeito, não tratam com o devido cuidado, com o devido carinho, né, que os idosos merecem. Muito bem, Zezé, obrigado. Eu vou passar a palavra agora para a Rosângela para explicar para nós, para o público, o que é a pesquisa Idosos no Brasil, como que foi realizada a amostra, quem foram os entrevistados, a importância de conhecermos melhor o envelhecimento por meio de dados, de informações e da pesquisa científica. Por gentileza, Rosângela. Bom dia, Gabriel, bom dia, Zezé e todas as pessoas que nos assistem. Para mim é uma honra estar aqui com a Zezé, né, aqui do lado dela, essa figura maravilhosa. Bom, para falar da pesquisa, é importante falar que a pesquisa ela acompanha as políticas do SESC para o trabalho social com idosos, né? Então, a pesquisa ela faz parte do nosso objetivo de basear nossas ações em diagnóstico, né? Então, nós precisamos conhecer quem são os idosos brasileiros para poder desenvolver atividades para eles, em todas as áreas que nós atuamos com esse público, né? Atualmente, a gente tem atividades na área de sociedade e cidadania, corpo-expressão, e arte-expressão e corpo e movimento. Então, a gente fez essa pesquisa, que é a segunda edição. A primeira foi feita em 2014. Então, se você pensar, nós temos um recorte... 2006. Se você pensar, nós temos um recorte de 14 anos com as mesmas perguntas. São várias perguntas. Então, a gente tem pesquisa sociodemográfica. Ela fala da visão que a população tem do envelhecimento, né, tanto jovens quanto idosos. Então, a gente entrevistou mais de 4.000 pessoas, dividido entre jovens e idosos. É uma amostra nacional, né, a gente entrevistou pessoas em todo o Brasil. Essa pesquisa agora, de 2020, ela tem um diferencial em relação à pesquisa de 2014. Como a sociedade mudou muito ao longo do tempo, surgiram algumas questões agora que no passado não eram tão faladas em relação ao envelhecimento. Uma delas é a sexualidade, né? Então, nós estamos entendendo que idoso tem sexualidade, né? Apesar do preconceito contra o envelhecimento, às vezes negar esse direito ao idoso, mas a gente pesquisou essas questões em outra pesquisa, na qualitativa. Então, a pesquisa Idosos no Brasil 2020, ela tem uma parte quantitativa e uma parte qualitativa, que são entrevistas que foram feitas em profundidade com temáticas que não estavam presentes em 2014, né? Sexualidade, moradia, projetos para o futuro, porque o idoso também tem o direito de ter projetos para o futuro, né? Ser idoso não é ter uma sentença de que a vida vai acabar brevemente. Acho que eu respondi tudo, né, Gabriel? Se estiver faltando alguma coisa, me fala. Imagina, Rô, a gente vai papeando ao longo do bate-papo, no vai e volta, e complementando a pesquisa para o público compreender, sem problemas. Eu estou aqui, né, observando a pesquisa, os dados. E, Zezé, eu queria dialogar com você o seguinte: tanto para o SESC, quanto, né, para todas as instituições que trabalham, iniciativas que trabalham com idosos, com envelhecimento, com longevidade, a gente compreende que não existe uma velhice. Existem múltiplas velhices, múltiplas formas de envelhecer, incluindo aí as questões identitárias de gênero, raça, classe, sexualidade, etnia. E nesse sentido, Zezé, qual que é a sua visão sobre os desafios do envelhecimento da população negra e especificamente da mulher negra? Eu acho o seguinte, a velhice é como a questão da beleza, né? Se a pessoa que você é feio, você acredita, você se sente feia. E se você acreditar que está velho, você se sente velho e aí sua vida fica menos interessante, não é? Fica menos interessante porque aí tem aquelas
limitações, né? Não posso mais fazer isso porque estou velho. Não posso mais fazer aquilo porque estou velho. Enfim, eu acho que passa muito por aí. Eu acho que essa coisa está muito aqui, ó, na cabeça da gente. E eu falo assim com bastante experiência, porque eu tenho 76 anos, tenho uma vida muito ativa, muito ativa. As minhas filhas chegam a falar comigo: mãe, para um pouco. Para um pouco, porque eu sou realmente, graças a Deus, muito dinâmica. Agora, para isso, como eu falei, é preciso cuidar da saúde física, mental e emocional. É preciso ficar muito atenta a tudo isso, não é? Porque é claro que tem situações que você tem que saber o seu limite, por exemplo, na questão da alimentação. Se alguma coisa não te faz mais bem, como antes, então dá um tempo, né, de comer determinada coisa. Eu acho que assim, se alimentar bem, dormir bem, se exercitar é fundamental, e se manter ativo mesmo em todos os departamentos. Inclusive, também, por exemplo, eu estou com 76 anos, eu estou só, mas eu não desisti de ainda ter mais um encontro na vida, não necessariamente casar. Já casei 5 vezes, está bom. Não necessariamente casar. Mas eu estou só, mas eu tenho um projeto assim de encontrar um parceiro para não envelhecer sozinha. Joia, Zezé, muito obrigado. Vamos continuar nosso bate-papo. Eu vou passar a bola agora para a Rosângela, no sentido, Rô, da gente conhecer mais mesmo a pesquisa Idosos no Brasil, sobre os hábitos culturais e de lazer das pessoas idosas. E também aproveitar para você, se a pesquisa traz alguns indícios dessa questão da especificidade do envelhecimento negro, né? E da interseccionalidade das diferenças que a gente vem discutindo tanto hoje na contemporaneidade, né? Tá com você, Rô. Para falar de hábitos de lazer, a gente precisa observar antes as questões de renda, as questões sociodemográficas mesmo, né? Por exemplo, isso que a Zezé falou, que ela mora sozinha, né? A nossa pesquisa revela que 17% dos idosos moram sozinhos. E 33% dos idosos moram apenas com mais uma outra pessoa, que na maioria das vezes também é uma pessoa idosa. É ruim morar sozinho? Não. Os pesquisadores dizem para a gente que o que o idoso mais quer, assim como nós, é ter sua autonomia, sua liberdade, poder fazer o que ele bem entende, poder ter as suas próprias decisões. Então, morar sozinho não é ruim. O que é ruim é não ter assistência, né? Por exemplo, a gente pode ter alguns problemas no envelhecimento, problemas de locomoção, problemas de saúde. O ruim de morar sozinho é não contar com ninguém para ajudar. E esse ninguém pode ser um parente, um amigo, e também o Estado e a família têm que ser considerados nessa conta. Outro dado importante para falar de lazer depois, né? Cerca de 50% dos idosos são chefes de família, então cuidam financeiramente, cuidam dos seus parentes, filhos e netos. Então, esse é um dado que, com a pandemia, a gente percebe que algumas famílias já têm a sua renda impactada por conta da grande mortalidade de idosos. Então, as famílias estão perdendo renda, né? Então, a gente pode considerar que a pandemia tem sido uma tragédia que encadeia, né? Não é apenas a morte, ela vai prejudicando as pessoas. Outro dado para falar de atividade de lazer é a questão da educação. Na pesquisa, a gente descobriu que 14% dos idosos nunca foi à escola e 24% tem no máximo ensino fundamental. E são questões que dizem respeito, com certeza, à fruição do lazer, de práticas culturais, porque se você não aprendeu, se você não foi estimulado no envelhecimento, é muito difícil de você praticar essas atividades, né?
Entrando, então, na questão do lazer, a gente tem uma pesquisa muito intensa, viu, pessoal? Tem muitas perguntas, então quem tiver interesse em conhecer todas as perguntas e os gráficos, eles estão disponíveis no site do SESC, então é sescsp.org.br/TSI. Lá você vai ter todas as pesquisas, todas as perguntas, os gráficos. Atividade de lazer. Então, a grande maioria dos idosos tem como lazer assistir à televisão. Então, eu peço para vocês que pensem tudo isso que eu já falei até agora, né? Às vezes, uma prática de lazer, ela não é apenas uma opção, né? É uma questão da condição do entorno. Ela pode sair, ela não pode sair. TV, rádio e leitura são as principais atividades de lazer citadas pelos idosos na pesquisa. A gente investigou também quais seriam os desejos dos idosos, né? Porque tem o que você consegue fazer e tem o que você gostaria de fazer. A maioria dos idosos gostaria de viajar, e é uma maioria, assim, mais de 60% gostaria de viajar. A maioria não consegue realizar, por duas condições, renda e companhia. As pessoas não têm companhia e também dizem não ter saúde para poder viajar. São questões bem delicadas, né, e complicadas, mas fazem parte da nossa realidade social, né. No SESC, nas nossas atividades, a gente estimula os idosos, né, nós temos idosos, às vezes, que nos grupos que frequentam, que contam para a gente que nunca foram ao teatro. Então, a gente estimula eles a irem ao teatro, porque o teatro também é uma linguagem que precisa ser aprendida para que você assista, né, e consiga entender. Então, a gente tem esse trabalho com o teatro, com a dança, com a música, de incentivar os idosos a conhecer esse mundo, né. É importante que se diga, por exemplo, no caso da educação, que a ausência de políticas públicas, né, para que a educação atinja todas as pessoas, para que todos tenham o direito de estudar, prejudica o ser na sua totalidade, no seu percurso total de vida, né? Prejudica na infância, prejudica na adolescência, na vida adulta, na procura de um trabalho e no envelhecimento também. E ainda mais quando a gente pensa que anos de estudo são uma maneira de prevenir algumas demências. Então, quanto mais anos você teve de estudos, menos chance você tem de desenvolver alguma demência. Em relação à transversalidade que você me perguntou, Gabriel, então todos os indicadores sociodemográficos, quando a gente cruza com a questão da questão do negro, né, os indicadores para as pessoas negras sempre são piores. Então, as pessoas negras estudaram menos, têm menos acesso à saúde. Então, a gente percebe aí, é claro, né, o racismo estrutural, ele aparece na nossa pesquisa. Ok, Rosângela, muito obrigado. Já que a gente está falando de lazer, de cultura, de arte, Zezé, você tem uma trajetória incrível nas artes cênicas, incluindo novela, teatro, televisão, cinema. Eu gostaria de saber sobre a sua opinião da imagem da pessoa idosa que vemos nesses conteúdos culturais e também da sua experiência de interpretar personagens de diferentes faixas etárias. Personagens? Vou repetir o finalzinho, Zezé. Tá. A gente quer te ouvir da sua experiência, né, nas artes cênicas. Qual é a imagem da pessoa idosa que você considera que é trabalhada, né, nesses conteúdos culturais, novela, TV, e da sua experiência de interpretar personagens de várias faixas etárias? Uhum. Eu gostaria de iniciar minha fala dizendo que parabenizando ao SESC, que contribui muito para que os idosos, incentivando os idosos a irem ao teatro, ouvir música ao vivo, ao invés de ficar só trancado em casa vendo televisão, porque o SESC tem um projeto no Brasil inteiro com preços acessíveis e, infelizmente, tem também artistas que gostam de participar desse tipo de projeto, porque eu, por exemplo, faço com o maior prazer esse tipo de projeto, porque eu acho que
cultura tem que ser democratizada, né? Não pode ser só para um grupo privilegiado. Então, gostaria de parabenizar e agradecer. Eu trabalho muito para o SESC, eu já rodei esse Brasil inteiro, mas principalmente no eixo Rio-São Paulo. Entre no Rio e São Paulo, eu tenho a impressão que eu já cantei em todos os SESCs que tem por aqui, e no Rio, onde eu moro, e em São Paulo também. Me lembro até de já ter feito em São Paulo projetos de fazer assim, destacada 2 meses seguidos, 3 meses seguidos, shows, e é muito gratificante você ver pessoas que normalmente não poderiam pagar um preço real de um show, né? Terem acesso, né, a esse lazer através de um projeto que facilita muito a vida das pessoas. E essa questão do negro é fundamental que a gente fique atento. Inevitavelmente, a maioria das pessoas com poder aquisitivo, a maioria dos negros tem poder aquisitivo baixo, né? Então, esses projetos é um grande incentivo para que eles também usufruam, né? Do lazer saindo de casa, né? Não sei se eu me perdi na resposta, porque era mais de uma pergunta, né? Vou complementar, Zezé. Tá super bacana aqui o que você está comentando conosco. É da sua experiência de interpretar personagens de diferentes faixas etárias, inclusive idosos, né? É verdade. Olha, é uma experiência fantástica. Eu fico, por exemplo, lisonjeada com o jeitinho, fico lisonjeada quando recebo um roteiro. Agora mesmo estou lendo um roteiro para cinema, na verdade, eu dou 3 roteiros para fazer esse filme quando terminar tudo isso, né? E eu fico muito lisonjeada, porque nenhum deles fala assim, que o personagem tem 75 anos, 76, todos eles têm assim, 60, 65, eu falo, estou pagando. Eu fico muito feliz com isso. Agora, eu não tenho o menor pudor também de fazer até uma mulher mais velha, mais idosa do que eu realmente sou. É uma experiência fantástica, é importante para o ator, sabe, passear por todos esses caminhos. Eu me lembro que em Cabo Verde, já há alguns anos atrás, eu devia ter 60 anos, e tive que fazer caracterizada para fazer uma mulher de 80 anos. É uma experiência fantástica, porque você sai da sua zona de conforto. Então, para fazer aos 60 anos, para fazer uma mulher de 80, eu tive que fazer um certo laboratório na ocasião. E aí eu percebi que as pessoas mais idosas, elas, eu sou um caso à parte, né? Mas daqui a pouco eu com 80, mas que elas falam com mais calma, que elas caminham, dependendo dos resultados de saúde, né? Elas caminham um pouco menos apressado do que o jovem. Conversei com algumas pessoas idosas e curti aquela coisa de idoso, tem muita história para contar. Eu comparo o idoso a alguma coisa assim ligada à vivência, à sabedoria. Então, é uma experiência muito interessante interpretar vários personagens. E, às vezes, também faço, aos 76 anos, enfim, personagens com que eu, é interessante, né? A preocupação com que tipo de cabelo vai me deixar mais jovem, enfim, a questão da agilidade,
Zezé? Né? A desenvoltura. Zezé, você está me ouvindo? Desculpa interrompê-la, Zezé. É que talvez, para mim, deu uma travada. Talvez para o público também esteja com um pouquinho de dificuldade de te ouvir nesse momento. E a gente está super curioso para saber sua fala. Guarda ela um pouquinho aí, de repente a gente retoma, tá? Para te ouvir sobre essa questão da interpretação, da experiência com a pessoa idosa, que talvez tenha cortado um pouquinho. Não tem problema, a gente vai voltando. Não compreendi, Zezé, vamos ver. Não tem problema, Zezé, vamos aguardar um pouquinho, que aí eu passo a palavra para a Rosângela, depois nós voltamos com a conexão. Faz parte, não tem problema. Vamos se organizando. Eu vou passar um pouco para a Rosângela, depois a gente volta com a Zezé Mota. Rosângela, a partir da pesquisa... Daqui a pouco te ouvimos de novo, Zezé. Vamos aguardar a tecnologia, mas ela vai nos ajudar. Rosângela, a partir da pesquisa, né, do seu trabalho com envelhecimento, quais os desafios e perspectivas para as pessoas idosas neste contexto de pandemia e distanciamento físico? Só até antes de se responder, né, Rosângela, a Zezé comentou da programação do SESC, e não só o programa Trabalho Social com Idosos está realizando atividades virtuais, mas todos os programas do SESC, né? O SESC em Casa, música, teatro, ações de alimentação, toda a parte transversal, interdisciplinar do SESC está sendo, sim, realizada online, e fica o convite para vocês conhecerem nas nossas redes sociais. Mas eu retomo para você, Rosângela, como, né, a pesquisa dá algum indicador da pessoa idosa nesse contexto de pandemia e distanciamento físico? Uma questão que a gente tem observado é de que modo, de maneira geral, existe entre o grupo de idosos, né, os que a gente entrevistou, e como é uma amostra nacional, a gente pode passar para a população em geral essa percepção, é uma percepção, mesmo antes da pandemia, de um sentimento de solidão. Então, os idosos, né, na pesquisa qualitativa, principalmente, apresentam esse sentimento de solidão e de isolamento. E a pandemia, de alguma maneira, ela tornou a gente acredita que ela tornou essa sensação mais presente ainda na vida dos idosos, né? Essa sensação de solidão. O trabalho do SESC tem atuado muito nessa questão do contato virtual, né? Então, desde que as unidades pararam no dia 17 de março, a partir daí, cada um dos técnicos, porque a gente tem trabalho social com idosos em 37 unidades do estado de São Paulo, cada unidade tem um técnico em contato direto com esses idosos, e os técnicos passaram, a partir do dia 17, a restabelecer essa conexão. O trabalho social com idosos, ele sempre, antes da pandemia, sempre foi um trabalho de contato, né? Então, os técnicos estão acostumados a abraçar, beijar os idosos, receber no SESC, estar sempre muito perto, e a gente perdeu tudo isso. E logo no início, todos nós tínhamos um pensamento muito grande: o que está acontecendo com os idosos? O que está se passando, né? Uma coisa muito boa, né? A gente tem coisas muito ruins na pandemia, mas também temos coisas boas que precisam ser ditas, é que ela trouxe à tona também a resiliência do idoso, né? Então, se antes da pandemia nós tínhamos idosos resistentes a usar a internet, usar as redes sociais, com a pandemia, eles perceberam essa necessidade, se aplicaram e conseguiram usar redes sociais. É claro que existem vários tipos de velhice, nem todos conseguiram, né, utilizar, mas a gente percebe que muitos idosos se aplicaram e conseguiram usar. E no início da pandemia, a gente percebeu que esses contatos, mesmo que virtuais, fizeram muita diferença na vida de muitos idosos. Nas nossas reuniões virtuais, né, que presencialmente a gente chama de ponto de encontro, agora a gente tem os pontos de encontro virtuais. Logo no início da pandemia, a gente tinha relatos de idosos muito interessantes, né? Pessoas que moram sozinhas, por exemplo, que diziam: eu fiquei a semana inteira esperando esse encontro semanal, né? Então, eu me preparei a semana inteira para poder ver meus companheiros, que antigamente eu via presencialmente e agora só vejo na tela. Então,
A gente tem coisas muito bonitas e muito gratificantes também nesse trabalho à distância. Acho que eu me perdi um pouco, Gá. Não, Rosângela, está esclarecendo sim, a gente está papeando enquanto, né, a Zezé não retorna, vamos aguardar aí o restabelecimento da conexão, da energia, né, da tecnologia faz parte, e é bacana que a gente vai trazendo para o público o trabalho do SESC em relação à pesquisa, né, mas não só isso, né, aproveito também para compartilhar para o público, que é uma diretriz, né, do programa Trabalho Social com Idosos, basear suas ações em diagnóstico, em pesquisa, em compreensão, né, do território, em ouvir as pessoas idosas, né? E aproveito para dizer que, né, 2020, um ano atípico, né, de distanciamento, e que nós fizemos 2 campanhas, né, Rosângela, também baseadas em diagnóstico e em pesquisa. Fizemos em junho a Semana de Prevenção de Quedas em Pessoas Idosas, né, mudar um hábito já faz diferença, porque muitas das quedas em pessoas idosas acontecem em casa, né? Talvez a pesquisa traga alguns elementos que os idosos ficam muito em casa mesmo, né? Quase 70% das quedas em pessoas idosas acontecem em casa. Fizemos essa campanha no meio do ano, por meio, né, de ações virtuais, WhatsApp, Facebook, Instagram. E fizemos também, né, Rosângela, estou louco para a Zezé voltar para dialogar com isso também, a campanha de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Né? Nós sabemos que, ainda mais nesse contexto de pandemia, muitas tensões familiares, intergeracionais, né, do ambiente da casa. E essa campanha ela discutiu onde mora a violência. Né, e trazendo justamente dados, né, do Disque Direitos Humanos, né, compilados em 2018, dizendo que a maior parte da violência contra a pessoa idosa muitas vezes acontece em casa, muitas vezes por pessoas próximas do convívio familiar. Né? Então, fizemos essas 2 campanhas e vou devolver para você, Rosângela, a importância mesmo, não só do SESC, mas de um evento como esse, outras instituições, ouvirem a pessoa idosa, mas também buscar levantar dados e pesquisas, né, para subsidiar essas ações. Qual que é a sua leitura, Rosângela? Eu acho que é muito importante que as pesquisas, né, como eu comecei falando quando você me perguntou de lazer, e eu falei do perfil sociodemográfico, né, a gente precisa ler esses dados, né, e considerar o contexto social. Então, as pesquisas elas precisam ser vistas dessa maneira, né, em contraste com as nossas questões sociais. Em relação aos idosos que moram sozinhos, né, a gente teve a pesquisa qualitativa, que a Raquel Moreno entrevistou os idosos nos seus lares, nas principais capitais paulistas, capitais do Brasil, me desculpem, e tem algumas descobertas muito interessantes. Uma delas é a solidão, que você tinha me perguntado anteriormente, né, existe esse sentimento de solidão, mesmo nos idosos que não vivem sozinhos, né. A Raquel contou, por exemplo, para a gente de uma idosa que mora com o filho, e o filho sai de manhã e chega à noite, e ela aguarda normalmente o filho chegar para poder conversar, e o filho não tem tempo de conversar. Então, ela se sente sozinha. E esse sentimento é muito comum, e é mais comum entre as mulheres, porque a pesquisa também mostra esse dado. Normalmente, o homem ele não fica sozinho, ele acaba se casando. A mulher permanece mais sozinha, então o sentimento de solidão é mais comum entre as mulheres. Outro dado interessante, né, que a Raquel pesquisou, e até a Zezé falou, que também quer ter um companheiro, e é um desejo de muitas idosas, foram as questões da sexualidade, né, por exemplo, ela perguntou para algumas idosas, você mora sozinha, mas e como que faz a questão da sexualidade? Você não tem um companheiro? E uma idosa respondeu para ela, a gente faz uma faxina a hora que a vontade aperta e a vontade passa. Né? E, bom, e fora as outras questões, né, Zezé? Por exemplo, que eu já falei, eu acho que devo repetir, a sexualidade entre os idosos ainda é vista de maneira muito preconceituosa. As pessoas acham que verdade. A pessoa envelheceu, ela não tem mais sexualidade, né? Sendo que a sexualidade faz parte do ser humano.
Voltou. Então, deixa a palavra com você, Zezé. Muito bom, Rosângela. É uma alegria, viu, Zezé, ter você de novo conosco, papeando assim, bom, viva a tecnologia nos ajudando assim para a gente continuar. Zezé, eu vou refazer. Onde é que nós estávamos mesmo? Isso, vou retomar porque a sua fala estava tão bacana e o público merece te ouvir. É um prazer. Tá bom. A gente estava falando, Zezé, como que você vê a representação, né, da pessoa idosa na novela, no teatro, no cinema e como foi interpretar, né, personagens de diferentes faixas etárias? É uma coisa enriquecedora para um ator, né, viver essas várias experiências. Eu estava dizendo que eu fico muito orgulhosa, como eu sou uma pessoa que realmente me cuido bem, né, assim, cuido bem da minha alimentação, tenho uma vida muito ativa, cuido bem da minha saúde física, mental e emocional. Eu, por exemplo, durante a pandemia, eu estou fazendo análise virtual. É claro que nem todo mundo tem acesso a isso, né? Estávamos já comentando que, infelizmente, a maioria dos negros são de poder aquisitivo baixo. Então, certas coisas não é possível para eles. Estava elogiando também os projetos do SESC, que facilitam muito as pessoas de baixa renda. Eu fico muito feliz de trabalhar para o SESC. Eu acho que eu já fiz todos os SESCs do Rio de Janeiro, já fiz todos os SESCs de São Paulo e por esse Brasil afora. Eu adoro participar desse projeto e fico muito feliz mesmo, não só como artista, mas também fico feliz pela plateia, né, de ver que aqueles idosos não estão restritos apenas a ver televisão, enfim, se por acaso eles não têm poder aquisitivo para ir ao cinema, mas eles têm essa facilidade de assistir um show. E com relação aos personagens, é muito prazeroso. Eu estava comentando que eu estou com 3 roteiros de cinema, por exemplo, para ler. E eu fico muito lisonjeada, porque nos 3 roteiros, o perfil do meu personagem não tem a minha idade, são mais jovens. Isso pode parecer um preconceito, mas não, eu fico feliz de saber que ainda posso interpretar personagens que são mais jovens do que eu, de fato. Mas não tenho nenhum problema de interpretar um personagem da minha idade ou que seja mais velho do que eu. Eu fiz um filme em Cabo Verde, por exemplo, quando eu tinha 60 anos, eu tive que ser caracterizada para interpretar uma senhora idosa. Foi até um filme que eu fiz com o saudoso Nelson Xavier e com a Via Negromonte. Eu tinha que interpretar um personagem de 80 anos e eu tinha 60. Então teve que ser feita toda uma caracterização e é enriquecedor também, porque eu tive que pesquisar aos 60 anos o comportamento de uma idosa de 80 anos. Percebi na minha pesquisa que as pessoas idosas, elas falam mais lento, não tem aquela coisa do jovem, né, que chega da rua e te dá uma informação muito rápida, que se você não prestar atenção, às vezes você não sabe direito o que ele está... que ela acabou de te contar, não tem essa pressa no falar, o andar também, às vezes, dependendo do estado físico, né, e de saúde, uma senhora de mais de 80 anos, vamos botar 90, porque os tempos mudaram, vamos botar 90 anos, uma senhora de 90 anos, ela anda mais lentamente, mas prestei atenção também, conversando na pesquisa, que a gente tem muito a ganhar convivendo com pessoas mais velhas, porque elas têm muita história para contar, elas têm muita vivência, muita experiência, e eu acho que são pessoas que são mais sábias do que nós, do que quem viveu menos. Olha aí, já me colocando de jovem. Bom,
Estou me colocando de jovem porque ainda não cheguei aos 90. Mas é uma experiência fantástica. E foi delicioso fazer essa personagem em Cabo Verde, quando eu tinha 60, e fazer essa mulher de 80, porque o artista não pode estacionar, ele tem que estar sempre, sabe, se atualizando, se renovando, não pode ficar na zona de conforto, né? Porque senão ele faz tudo igual, sempre. Zezé, eu adorei o que você comentou, né, de construir um personagem, ter que pesquisar, né, uma idosa, um envelhecimento dos 80 anos. É a nossa perspectiva também. Há diferentes envelhecimentos dentro da faixa etária a partir dos 60. Se envelhece de um jeito aos 60, aos 70, 80, e cada um com a sua especificidade. Muito bárbaro. E você também comentou, né, do projeto de vida e da reinvenção. Outra diretriz do nosso programa, né, o projeto de vida, a força motriz da identidade, né, fundamental para a pessoa idosa. E o processo de envelhecimento, né, Zezé, todos nós vivemos, desde já. E, Zezé, eu vou aproveitar que você está aqui, vou fazer mais uma pergunta, é uma delícia te ouvir. Zezé, acho que você, né, estive com você como apresentadora do curso de educação à distância do SESC, né, o Como Estamos Envelhecendo, né, onde você trouxe os conhecimentos. Então, quero te ouvir. Como foi dar voz, né, a tantos conhecimentos, conteúdo sobre envelhecimento para diferentes públicos? Como é dar voz, né, a essas questões aí tão importantes? Foi gratificante. É importante a gente saber que está contribuindo para que a pessoa se sinta melhor, para que a pessoa reflita sobre a sua condição, determinada idade. Foi legal também, como hoje eu estou falando, passar essa experiência dos cuidados que a gente tem que ter, não é, para envelhecer bem. Foi muito interessante. Agora, acontecem umas coisas muito curiosas, voltando àquela questão da diversidade de personagens, acontecem coisas muito curiosas. Eu me lembro que uma vez eu fui convidada pelo Walter Salles para fazer uma cafetina. E aí, para isso, eu fui na Vila Mimosa conversar com as meninas lá da Vila Mimosa para tomar intimidade de como é que é esse relacionamento, cafetina e prostituta. Na verdade, esse filme acabou não acontecendo, mas depois eu fiz em Recife uma cafetina, e essa pesquisa acabou servindo para um outro personagem em outro filme em Recife. E aconteceu uma coisa muito curiosa, porque eu quis conversar com mais de uma, né, de uma das meninas, né, da Vila Mimosa, e também quis conversar com mais de uma cafetina. Mas uma das meninas com quem eu conversei, na Vila Mimosa, cada uma tem a sua casinha, até para poder receber os clientes, né? Cada um tem seu cantinho individual. E então eu entrava na casa delas para conversar com elas. Aí entrei na casa de uma e ela começou a me mostrar a casa toda e me disse o seguinte: tudo que eu tenho aqui eu devo a você. Eu falei: como assim? A gente está se conhecendo agora. Aí ela disse assim: não, porque eu não sou do Rio de Janeiro, eu não nasci no Rio de Janeiro, eu nasci no interior de Minas. E quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu vi que era muito difícil sobreviver aqui, e comecei a trabalhar como doméstica, mas eu tinha que mandar dinheiro para a minha família, né? Para minha mãe, que estava lá cuidando do meu filho, e tal. Então, eu acabei vindo parar na Vila Mimosa para faturar mais do que eu ganhava como doméstica. Eu falei: sim, mas onde é que eu entro aí? Aí ela disse que quando veio para o Rio de Janeiro e que entrou na vida da prostituição, que ela tinha muitos pudores. E quando ela viu Chica da Silva, que a Chica da Silva começou como escrava e virou a rainha do Tijuco, ela falou assim: já sei, o segredo é esse, é liberar geral. E aí eu
deixei os pudores de lado e atendia todos os desejos do parceiro, e hoje olha como eu vivo bem. Aí começou a me mostrar que não faltava nada na casa dela. Foi uma experiência bem curiosa. Que bacana, Zezé. É uma delícia quando você compartilha essas experiências, né? E para quem quer ouvir, né, a Zezé Mota no curso, né, de Educação à Distância do SESC, gratuito, chama Como Estamos Envelhecendo, tá no www.ead.sesc. E passou muito rápido, nosso tempo já está acabando. Eu vou devolver a palavra para a Rosângela para se despedir do público e depois para a Zezé, uma palavra final aí para todos que estão, e todas que estão nos assistindo. Eu queria agradecer, em nome do SESC, né, a possibilidade de ter estado aqui e falado da pesquisa, particularmente a possibilidade de estar aqui do lado da Zezé Mota. Queria agradecer também, que é sempre um prazer ouvi-la. Não dá tempo de fazer mais uma pergunta, não, né, Gá? Eu acho que se a pergunta for sintética e a resposta também, a gente tem alguns minutinho. Eu tenho uma surpresa para o final. Então tá, vai então lá, Zezé. Obrigada, muito obrigada, gente. Zezé, você tem preferência? Por favor, é com você. Então, eu gostaria de dedicar uma música a todos os idosos, uma música de libertação, assim, sugerindo uma libertação de todos os preconceitos que caem sobre os idosos. Abre as asas sobre mim, ó Senhora Liberdade, eu fui condenado sem merecimento por um sentimento, por uma paixão, violenta emoção. Pois amar foi meu delito, mas foi um sonho tão bonito. Hoje estou no fim, Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim. Não estamos no fim, Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim. Abre as asas sobre mim. Abre as asas sobre nós, abre as asas sobre mim, abre as asas sobre nós, os idosos. Zezé, é maravilhoso. Eu acho que é o poder da arte, né? De estudo. Obrigado. A gente encerra esse bate-papo delicioso. Obrigado mesmo, Zezé. Grande beijo, Rosângela. E desejamos aí que vocês continuem acompanhando a Longevidade Expo Mais Fórum. Muito obrigado. Acabou. Muito obrigada, Gabriel. Gente, que painel maravilhoso, hein, Gabriel? Muito bom. A gente poderia ficar um tempão só falando de histórias da Zezé, né? Bom, como de costume, a gente vai sair agora para um rápido intervalo para organizar a próxima palestra, que eu tenho certeza que você não vai querer perder. A gente vai ter a participação de ninguém menos que o empresário Abílio Diniz e também da secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, a Célia Parnes. Impossível ficar fora dessa, né? Até já.